bem-vindos mais uma vez à nossa palestra pública aqui da Fraternidade Espírita Maria de Nazaré. Desejamos a todos que vocês se sintam acolhidos na nossa casa, que além dos esclarecimentos do nosso irmão orador aí, todos nós também recebamos as bênçãos de Maria de Nazaré, a força e a proteção na proporção do nosso merecimento. Muito bom, vamos aos recados paroquiais. Tratamento espiritual toda quarta-feira, 7h30 da noite. Os nossos cursos de sábado continuam funcionando. Estamos lá no meio do semestre. Quem quer vir estudar com a gente já não dá mais, tem que esperar o próximo semestre. Nós temos os nossos cursos regulares. Hoje nós teremos o Renato, aqui da nossa casa co-irmã aqui do Francisco de Assis. Nós saímos de lá, né? A nossa casa começou no Francisco de Assis. A nossa equipe foi muito acolhida, com muito carinho, pela Marinha e toda a equipe do Francisco, e aí a gente começou a crescer e resolvemos abrir a nossa casa, mas mantemos uma ligação de afeto e de fraternidade com o pessoal do Francisco. Então, sem mais delongas, essa palestra vai ficar salva no YouTube, depois o link dela vai estar na nossa página no Facebook. Todo domingo, 9 horas da noite, nós fazemos o culto do Evangelho no Lar pelo Facebook. Então, se você não consegue fazer o culto sozinho, porque ninguém faz contigo, ou não sabe como fazer, siga a nossa página, Fraternidade Espírita Maria de Nazaré no Facebook, todo domingo, 9 horas da noite, clica lá e acompanhe o culto do Evangelho lá com a gente. Amém? Então, vamos lá, fechando os nossos olhos, vamos mentalizar Jesus. Querido Mestre Jesus, nosso amigo, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos nessa casa de oração para confraternizarmos em torno do Teu Evangelho. Nós queremos pedir que a Tua infinita misericórdia envolva cada um dos irmãos que aqui está. Cada um trouxe na noite de hoje as suas cargas, as suas mazelas. Então nós te pedimos que o Teu infinito amor envolva cada um. Que recebam na proporção do merecimento, atenuando as dores, consolando os aflitos e acolhendo os necessitados. Pedimos que envolva o nosso irmão orador da noite de hoje em vibrações de amor, para que ele esteja inspirado pelos dirigentes da casa e as suas palavras venham de encontro com a nossa necessidade de aprendizado. Fica conosco, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Vamos lá, seu Renato. Boa palestra. Vou colocar o microfone aqui no senhor, para o povo de casa poder. Depois você faz a prece no final. Tá bom. Olá, pessoal. Boa noite. É sempre um prazer vir aqui nessa casa co-irmã, sempre encontrando pessoas amigas, e o Flávio, que é um irmão do coração. E é um prazer vir aqui, e cada vez que eu venho aqui, essa casa está mais bonita. Então, é muito, muito bonito ver. É a primeira vez que a gente esteve aqui, a gente fez a palestra ali na frente, aí depois a gente veio e fez outra palestra, agora está tudo pintadinho, cada vez mais bonito. Então, nossa reflexão de hoje vai começar com uma história. Uma história de quando o Mestre Jesus atendia os sofredores e as demandas, vocês conseguem imaginar que cada dia mais eram maiores. Cada dia mais pessoas procuravam Jesus e os sofredores não paravam de chegar. Então Jesus tinha que delegar algumas tarefas aos seus discípulos. E naquela tarde Jesus chamou Simão Pedro e falou com Simão: Simão, eu preciso que você vá até a casa de Jeremias, o curtidor. A filha dele, Sara, está doente, está de cama. Eu preciso que você vá lá e faça uma oração, fale de Deus, nosso Pai, para eles. E o discípulo, todo feliz, agradecido
por ser agraciado com uma missão do próprio mestre, saiu de manhã, todo animado, todo feliz, para ir lá na casa deles, falar de Deus. De tarde, volta Simão Pedro chateado. Simão Pedro voltou triste. Sabe quando a gente volta chutando pedrinha? Triste, chateado, e encontrou Jesus e falou com o mestre e começou a destampar aquela lamentação. Falou para o mestre: mestre, eu fui até a casa de Jeremias, mas mestre do céu, o que eu encontrei lá foi uma coisa terrível. Eu cheguei na casa de Jeremias e eu encontrei no celeiro. Ele estava embriagado, estava com uma serva em atos indecorosos e ficou muito bravo de eu ter chegado e atrapalhado sua diversão. E eu falei para ele, falei assim: Jeremias, eu vim aqui em nome de Jesus para fazer uma visita para sua filha Sara. E ele foi muito rude comigo, falou assim: não, ela não está aqui não, vai lá dentro, vai procurar minha esposa. E Jesus entra, e o Pedro entra na casa para procurar, e encontra o filho mais velho de Jeremias. E ele estava envolvido em jogos de azar. Estava jogando e ele estava muito mal-humorado porque ele estava perdendo muito dinheiro. E distratou novamente Pedro. Ele perguntou da irmã, falei que vim em nome do Senhor. Ele falou: não está aqui não, vai lá para dentro, vai estar lá. E distratou. Eu fui mais adentro da casa e encontrei a esposa de Jeremias. E a esposa de Jeremias estava surrando uma criança na cozinha. Uma criança magra, uma criança que era filha de uma serva. Ela estava batendo nela, acusando ela de ter roubado um figo. E essa criança falava que não, que eu não roubei, foi o galo da casa que comeu, e essa mulher surrava essa criança. E eu cheguei nesse momento. Ela olhou para mim e falou assim, eu falei o motivo da minha visita, e ela, mal-humorada, falou assim: minha filha fica naquele quarto dali. E novamente eu fui, só que aquela mulher transtornada me mandou num quarto errado. Me mandou para o quarto da família de Jeremias. E quando eu entrei nesse quarto, eu surpreendi o filho mais novo roubando. E quando ele foi pego, ele ficou muito bravo e achou que eu estava indo lá fiscalizar, ia contar para Jeremias, e já levantou para me bater. Eu falei: calma, eu só vim aqui em nome de Jesus para falar de Deus para sua irmã que está doente. Aí eu consegui a muito custo acalmar o coração dele, e ele, a meio a contragosto, me mostrou o quarto da irmã. Finalmente, abri a porta e cheguei no quarto da irmã. Mas lá, mestre, a situação não estava melhor. Sara realmente estava doente, estava no leito, estava muito enferma, mas ela começou uma lamúria sem fim, e começou a falar palavras indecorosas, e xingar, e lamentar, e aquilo ali foi a gota d'água, mestre. Eu não aguentei, falei assim: aquele antro de perdição não é digno de escutar a palavra de Deus. E eu virei as costas e fui embora. E cheguei até aqui.
E ele olhou para Jesus e Jesus olhava para ele e não falava nada. Sabe aquela situação complicada que você olha para a pessoa olha para você e você não sabe se a pessoa entendeu? Você fica assim, pergunta, será que eu pergunto? Será que não? Mas como se tratava de Jesus, é lógico que ele tinha entendido. E Pedro falou, mestre, o senhor entendeu o que eu falei? E Jesus falou assim, depois de ponderar, falou assim, Pedro, eu conheço Jeremias, conheço os filhos dele, conheço a esposa dele há muito. Eu só te pedi para você ir lá e ajudar. Eu não pedi um relatório. Então, vamos conversar mais sobre isso. Sobre, será que quando nós somos colocados na nossa prova e que Jesus chega para nós e fala, vai lá e ajuda. Será que a gente faz o quê? Porque a gente é especialista em identificar os erros dos outros. A gente tem um raio-x que a gente fala, eu fiquei do lado dessa pessoa, eu sei, ela é orgulhosa, ela é isso, ela é aquilo. Principalmente pessoas do convívio da nossa casa, pessoas do trabalho, que a gente sabe os defeitos dela, que a gente tem uma predisposição em ver os defeitos. Mas será que Jesus, quando ele nos manda fazer um trabalho, ele está mandando a gente trazer um relatório para ele e fazer aquela lamentação que Simão Pedro fez e não fazer o trabalho que a gente foi colocado lá para fazer? Não se engane, cada minúcia da nossa evolução é acompanhada de perto por Deus, que está ali olhando a cada momento. E quando Jesus nos dá uma missão, é para a gente ir lá e ajudar. Entrou uma pessoa difícil na nossa vida. Entrou uma pessoa, um parente difícil, um colega difícil, uma pessoa difícil no centro, que a gente pensa assim, nossa, bem que ele podia ir para um outro lugar, né? Bem que ele podia, porque é complicado. E a gente está pegando a missão que Jesus nos deu e está deixando para lá. Jesus falou, vai lá e ajuda. Entrou uma pessoa difícil na nossa vida, vai lá e ajuda. Essa é a nossa função. Não é de fazer o relatório. Primeiro porque, quando a gente faz um relatório, a gente não está falando do outro. Estamos falando de nós. Só de nós. Porque qualidades e defeitos que a gente enxerga no outro é exatamente as nossas. Se a gente for parar para pensar assim, que defeito será que eu tenho? Porque a gente não enxerga nosso defeito, né? A gente acha que a gente está evoluído. Não, imagina, eu estou evoluído. Acontece uma coisa, alguém chega e ofende a gente, ofende uma pessoa que a gente ama, agride, faz alguma coisa. O que acontece com a gente? A gente perde totalmente a razão. Significa o quê? Que aquela virtude que a gente achava que a gente tinha, a gente só não foi experimentado. A paciência, eu sou uma pessoa... Alguém já escutou aqui? Eu sou uma pessoa muito boa, mas não pisa no meu calo. Se é uma pessoa boa, pode ser pisado no calo que ela não vai fazer. Então, a pessoa não é boa. Né? Então, assim, a gente é colocado de frente com dificuldades, de frente com pessoas difíceis, para a gente poder enxergar os nossos erros, onde eu tenho que melhorar, onde que eu posso melhorar, onde que eu posso mudar. É onde eu vejo
no outro uma coisa que eu não gosto. Ah, mas esse dali, olha aqui, arrogante, olha aqui, soberbo, que egoísta, que eu estou vendo nada mais, nada menos que o Renato. Quando eu enxergo no outro, eu estou vendo a mazela que eu preciso. Quando Jesus mandou Pedro lá, o que ele estava fazendo com Pedro? Ele estava ensinando para Pedro. Era para ele entrar num lugar cheio de problemas, cheio de aflições, com toda a sorte de coisas erradas ali, porque ali tinha jogo, tinha vício, tinha roubo, tinha agressão, tinha tudo. Tudo que pode imaginar tinha naquela casa. Só que Jesus já sabia disso. E esse é o centro da nossa reflexão de hoje. Jesus sabe. E quando Jesus sabe, as coisas mudam. Porque acontecem coisas ruins na nossa vida e a gente se acha desamparado. A gente se acha abandonado. Ah, mas veio uma pessoa ruim na minha vida. Tem uma pessoa insuportável, aquele parente difícil, ele veio na nossa vida. E agora, quando entra na minha consciência que Jesus sabe disso, que não foi uma coisa aleatória. Quando acontece aquela provação, aquela dificuldade na minha vida, Jesus sabe o que eu estou passando. E mesmo assim aconteceu comigo. Então é para quê? Está tudo bem. Isso está tudo certo. Porque é para nossa evolução. O que acontece é que nós temos uma visão de espíritos mortais. A visão mais complicada de se desfazermos é a visão do espírito mortal. Por quê? A gente imagina que Renato vai crescer, trabalhar, estudar, constituir uma família, envelhecer e desencarnar. E eu me preparo minha vida toda para isso. Então chega um momento da minha vida que eu estou mais velho, que eu falo, imagina que eu vou estudar isso? Imagina que eu vou aprender isso? Olha aí, eu já estou no final da minha vida. Que final da vida? A vida não tem final. A existência tem, mas as coisas que a gente aprende não tem final. Então, por que a gente vai falar assim, não, para mim aprender, eu tenho que ser um jovem. Para mim aprender uma coisa nova, é só jovem. Agora eu não aprendo mais nada, não. Não, isso daí não é para mim, não. Isso daí é uma visão de um espírito que morre. É uma visão que todos nós aqui, que estamos estudando a doutrina espírita, já não podemos ter. E a gente já não tem desculpa. Nossa alma é imortal. Todo conhecimento e toda evolução que a gente tem nos pertence para toda a eternidade. Ah, mas a gente não pode regredir? Não pode, sabe por quê? Algum de vocês aqui, eu posso falar assim, desaprenda a ler. Aí, quando a gente vê uma palavra, é automático. Por quê? Porque a gente aprendeu isso. E isso serve para tudo na nossa vida. Quando a gente eleva um patamar, a gente não consegue voltar porque isso já nos pertence. Então, conhecimento, estudo e trabalho são coisas eternas. E era isso que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, vai lá e ajuda. Faz a sua parte. Faz o seu, que o meu eu estou fazendo. Eu conheço. Eu sabia o que você ia encontrar lá. Não é à toa que você chegou lá. Era para você ter entrado lá naquela casa, no meio daquela perdição, e ter falado de Deus. E ter plantado uma semente no coração deles. Ah, mas eles não iriam escutar. Aí não é problema seu. Fazer a nossa parte e pronto.
É isso que a gente reluta muito por pensarmos espíritos mortais. Por quê? A minha sogra é uma pessoa difícil. Não, eu não vou me acertar com ela. Tudo bem, você tem a eternidade para isso. Aquela pessoa difícil entrou na sua vida. Será que é a primeira vez que ela está entrando na nossa vida? Será que é a primeira vez que a gente está abandonando a nossa missão, a nossa tarefa? Será que aquela pessoa difícil que entrou na nossa vida não foi uma pessoa que a gente prejudicou muito? E a gente implorou para vir junto com ela e pela 10ª vez a gente está abandonando a tarefa. Por achar o quê? Que a gente morre. Se a gente tem uma missão, se Jesus nos confiou uma missão, é porque Ele nos considera dignos dela. De uma missão, de uma prova, de uma dificuldade. A gente tem que ser felizes por sermos dignos dela. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 19, ele nos fala: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Alguém aqui acha? Terra um paraíso de delícias e puro gozo? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria pranto e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dor? Então, o que a gente está querendo? Não encontrar doentes aqui. O que Pedro estava querendo? Chegando na casa, encontrar tudo bem, as pessoas alegres e felizes escutando a mensagem de Deus? Não, aqui é lugar de pranto e ranger de dentes. A gente vai se deparar com dificuldades, a gente vai se deparar com problemas. A gente está num hospital. É a mesma coisa que um médico chegar no hospital e falar assim: não, doente? Não, Deus me livre. Eu não vou praticar minha medicina naquele hospital não, porque tem muito doente lá. Foi exatamente o que Pedro fez. O médico ele tem que fazer o quê? Ir lá e ajudar. Só. Se a pessoa, ele vai lá e receita o remédio. Se a pessoa vai tomar esse remédio ou não, já não é com ele. Então, esperai, pois todos vós aí que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E, por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Então, bendito seja as dores que vêm experimentar-nos. A gente só evolui nesse mundo através do outro. O outro é o motor da nossa evolução. A gente não consegue evoluir sozinho. E a gente quer outros perfeitos. A gente não quer pessoas difíceis. Não, na minha convivência, no meu trabalho, tomara que essa pessoa seja demitida. Tomara que esse parente difícil desencarne. Por quê? Porque a gente quer facilidade. Mas e a evolução? E a missão que Deus e Jesus estão colocando na nossa vida? A gente está deixando para lá. E está fazendo que nem Pedro. Chegamos, olhamos a dificuldade, olhamos o mal do mundo, e diante do mal do mundo, que somos luzinhas de velas, somos luzes pequenas. Só que se tiver tudo escuro e a gente acender uma vela, a gente já consegue enxergar, mesmo que pouquinho. A gente é uma vela. Jesus mandou Pedro ir lá acender um pouco de luz naquela casa. Ele olhou o mal, girou no calcanhar e falou não. E a gente está fazendo igualzinho. Quando vem o trabalho, principalmente, e ele vem bater na nossa porta e falar assim: olha,
tem gente precisando no centro de uma tarefa. Tem o Alto de Souza acontecendo e precisamos de voluntários. Tem a campanha do quilo, tem a campanha da sopa, tem a divulgação espírita. E ele chega a missão na nossa vida. E a gente fala, agora não, eu estou muito ocupado, tenho muita coisa a fazer. Ou a gente tem o outro extremo, que é, agora não, agora é tarde. Não, mas eu já perdi minha encarnação. Já escutei pessoa falando isso. Eu já perdi minha encarnação. Mas vocês sabiam que a pessoa consegue mudar a mentalidade em pouco tempo? Se ela se esforçar. Se a gente se esforçar e só se entregar. Parar de ser aquele doente rebelde que Jesus vem com a colher do remédio. O remédio é gostoso? Não. Remédio amargo é ruim. E a gente é aquele doente que fica virando a cara, aquela criança rebelde virando a cara para o remédio que vai nos curar. E esse remédio vem como? Vem através da dor. A dor nos visita para isso. A dor é a nossa cura. O trabalho nos visita para isso. O trabalho é um passo antes da dor, porque se a gente aceitar o remédio que vem no trabalho, que vem na resignação da nossa prova, ele veio para nos curar. A gente aceitando, a gente não precisa ter dor. O que acontece com o doente quando ele fala, não quero remédio? Vai sofrer, não vai curar. E isso é totalmente escolha nossa. Escolher tomar o remédio. Simão não tomou remédio aquele dia. Simão veio reclamando, igual uma criança vai reclamar com o pai de algum amiguinho que fez bullying nela. Ele veio para casa e não fez o serviço dele. E Jesus só mandou a gente fazer um serviço. E a grande das vezes, a verdade é o seguinte: o nosso trabalho é pequeno. Ninguém está pedindo que a gente faça um trabalho gigantesco. Ninguém está pedindo que a gente seja aqui um missionário de Jesus, igual o Chico Xavier, e escrever 500 livros, trabalhando e cuidando de um sobrinho deficiente, isso. Não. Nossa missão é pequena. A gente tem que suportar bem a sogra. A gente tem que suportar bem um colega de trabalho. A gente tem que ter empatia. A gente tem que ter uma compaixão para aquela pessoa que a gente vai no comércio e nos trata mal. A gente não sabe o que ela está passando. Aquela pessoa mal-humorada, a gente conhece a vida dela. A gente conhece como que foi a infância dela, como que foi a vida dela, como é que foi o dia dela para chegar naquele momento. Será que é com nós aquilo ou ela está doente? Jesus falou depois, mais para frente, Jesus ele fala para Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Essa é a missão nossa. Os irmãos que nos chegam são ovelhas. E às vezes a gente quer fazer um trabalho para Jesus, para demonstrar a gratidão que a gente sente por tanta coisa que a gente ganhou, e a gente quer fazer um trabalho grande. Mas Jesus falou o quê? O bem que fizerem a qualquer um desses pequeninos, é a mim que estará fazendo. Então, quando vier aquela pessoa na nossa vida difícil, é Jesus chegando na nossa vida, nos fazendo um convite. Muda. Vamos tomar um remédio? E vamos, quando a gente sair daqui hoje, e vier aquela dificuldade, vier a dor, e vier a sogra morar em casa, a gente aceitar o remédio. Porque não é à toa que aquela pessoa
está vindo. Não é à toa que aquele parente amado desencarna. Não é à toa que um pai ou uma mãe perde um filho. Aquilo ali é um remédio. A separação provisória é um remédio na nossa vida. E nossa obrigação é não nos revoltarmos. Por quê? A gente tem a eternidade para isso, para tomar o remédio. Então é interesse nosso. E Santo Agostinho ainda fala: até quando, meus irmãos, vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites do túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira. O que seria isso, a par da eterna glória reservada aos que tenham sofrido a prova com fé, amor e resignação? O que é uma vida de sofrimento? O que são 50 anos cuidando de uma pessoa complicada, perto da eternidade que a gente vai ter de ventura? Então, a gente precisa mudar? Não, não precisa. A gente pode escolher ficar onde a gente está. Já que voltar a gente não volta, né? A gente não volta. Mas vamos se lembrar que a gente vem aqui pagar contas, a gente pode sair com mais dívida. A gente não retorna, mas a gente pode voltar mais endividado. Mais conta para pagar. Então, quando vier a missão na nossa vida, não sejamos igual Simão, que veio reclamar porque Jesus já sabe do que está acontecendo na nossa vida. E trago uma história que está no livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier, que é a história de 3 árvores. 3 árvores jovens que fazem uma prece ao alto, cada uma pedindo uma coisa diferente. A primeira árvore, ela pede para ser o trono do maior governante, do maior rei desse mundo. A segunda, escutando a prece da primeira, pede para ser o transporte desse rei, que ele possa ser transportado com suas madeiras. E a terceira quer que sua árvore seja, sua madeira seja um símbolo que ligue a terra com o céu. Que a pessoa, quando olhasse, fosse pensar no céu. E eles fizeram essa prece, esse pedido, e esperaram, confiando. Que é uma coisa que a gente não costuma fazer. Acontece aquela coisa negativa na nossa vida, a gente não confia. A gente pede e não confia que a gente vai receber. Mas essas 3 árvores, elas confiaram. Confiaram e, depois de muito tempo, um emissário dos céus veio e falou para elas que o pedido delas tinha sido aprovado. Elas ficaram jubilosas e, durante muito tempo, nada aconteceu. E as outras árvores que estavam plantadas em volta, vendo aquilo que nada acontecia, falavam: ih, a gente já tem aquela pessoa que vem tirar nossa esperança. Ih, eu acho que não vai dar certo. Ah, eu tô achando que não vão atender não. Aí veio a dor, visitando todas aquelas árvores. Lenhadores vieram e desmataram toda aquela parte. Arrancaram todas as árvores. E as árvores lamentando a dor, falando: olha aí, viu, eu falei que nada de bom ia acontecer, a gente foi cortada. Mas aquelas 3 árvores, elas confiavam.
confiavam que o melhor estava por vir, que Jesus, que os céus estavam de olho. E a primeira árvore é cortada e sua madeira é cavada e ela é transformada num comedouro de animais. Simples comedouro de animais. A segunda é feita ripa das madeiras e essas ripas são montadas em um barco. Um barquinho simples de pescadores. E a terceira é cortada em grossas barras, que elas iam ser uma prisão para os malfeitores. As outras árvores vendo isso falaram: ó lá, ó, falei, estava querendo ser um trono, ó, virou coxo. Estava querendo ser transporte, virou barco de pesca. E a outra lá vai ficar criminosos nela. Só que essas árvores, elas tiveram seus pedidos atendidos. A primeira árvore, naquela manjedoura singela, recebeu no seu centro o maior governante desse mundo. Jesus foi colocado nela, naquela manjedoura. A segunda árvore, naquele barco de pesca humilde, foi o barco de pesca que Jesus, em pé, sobre as águas do lago, falou suas mais belas palavras. E a terceira foi onde o maior entre nós foi pregado, pendurado, e virou o maior símbolo até hoje de quando a gente olha para uma cruz, a gente pensa no céu. Então, quando a dor nos visitar, vamos nos lembrar, Jesus sabe o que a gente está passando, vamos confiar que isso vai passar, isso vai melhorar, e que nada ali é à toa, nada que a gente está passando é à toa. Quando chegar o remédio, o próximo que a gente for receber, que a gente possa tomar esse remédio sem fazer careta, sem virar a cabeça, porque ele é o que vai curar a nossa alma doente. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Mais uma vez, espero que todos voltem com Jesus para o lar de todos. Obrigado. Verdade. Então vamos fazer nossa prece de encerramento. Vamos imaginar Jesus, o Mestre, que vem em nosso encontro sempre para nos fazer evoluir. Nosso Mestre entrando no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, invadindo tudo com a sua luz de paz, de esperança e de confiança. Senhor Jesus, Mestre amigo, pedimos, Senhor, que a gente possa se sentir grato pela confiança que o Senhor coloca em nós. Pedimos, Senhor, que seja sempre conosco, até nos momentos que a gente vira a cabeça e não aceita o amor que vem do Senhor. Pedimos, Senhor, que esteja conosco e que a gente possa, Senhor, levar essas palavras para as pessoas que não estiveram aqui, que a gente possa levar elas no coração, nas nossas atitudes, que a gente possa ser uma pessoa melhor. Obrigado, Senhor, que assim seja.